cuida da tua saúde, porque se você tá bem, você consegue cuidar da tua família, você consegue honrar a tua família e você consegue honrar o trabalho que você tem. E não colocar nada na frente disso. Entre os ciclos da vida, existe um espaço de possibilidades. É nesse espaço que nos encontramos, nos transformamos e florescemos. Esta é mais que uma comunidade. É um movimento de mulheres que escolheram navegar as transições da vida com sabedoria. Seja muito bem-vinda, Michele, ao Transições. Muito feliz que você está aqui. Quero te agradecer imensamente o seu tempo, porque eu sei que ele é muito valioso. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como foi a sua transição de uma audição normal e plena para uma surdez súbita? A gente se reconectou por conta de uma newsletter que eu compartilhei, contando da minha história, do meu diagnóstico de Meniere, que também afetou minha audição da orelha esquerda. Então a gente está junto, né? Nessa questão até de qual ouvido que foi afetado. E você me contou que você teve uma surdez súbita em outubro de 2020 e que isso afetou sua vida de uma forma negativa, óbvio, mas também de uma forma positiva, né? Foi uma transição aí de transformação. Eu estou muito curiosa para ouvir o que estava acontecendo na sua vida quando você teve essa surdez súbita. Eu que agradeço, mas estou super feliz de poder reconectar de novo com você, e principalmente para falar desse assunto que para mim foi do inferno ao céu, porque eu acho que eu caí muito por conta da surdez, mas hoje eu sinto que bom que a surdez aconteceu para me trazer crescimento, equilíbrio também, para eu poder olhar para dentro, olhar para as minhas coisas e poder entender que nem tudo a gente resolve com a força do braço. A gente tem que trabalhar um pouco a mente, o coração e ir encaixando, e principalmente ter calma, que as coisas tudo vão dar certo, ou vão se entrar no eixo de alguma forma. Então, a surdez me trouxe todas essas percepções aí. Obrigada a você, Babi. O que estava acontecendo na sua vida, Mi, quando aconteceu a surdez? Em 2019, no final de 2018, eu resolvi pedir demissão do trabalho que eu estava. Eu trabalhava numa gelateria no shopping. Eu não queria passar mais um Natal no shopping, estava muito desgastante. A empresa foi perdendo alguns valores dos quais tinha me encantado. E entre dezembro e janeiro, o Gustavo, na época meu namorado, hoje meu marido, ele estava com uma agência de marketing, publicidade, comunicação, marketing digital. E ele, junto com os sócios, criaram um novo negócio, que era uma agência de desenvolvimento de sites. E eles queriam um sócio atleta. Esse era o nome da pessoa que eles estavam procurando, um sócio atleta, que era uma pessoa que não ia investir dinheiro na empresa, que investiu tempo e trabalho. Então, eles eram sócios como conselheiros, e esse sócio atleta ia tocar o negócio. E eu sou formada em marketing, e eu sempre quis empreender, ter um CNPJ, né? Eu sempre honrei muito os trabalhos onde eu estava, das pessoas me confundirem com um dono, com um gerente, com preciso cuidar do negócio como se fosse meu. E aí veio essa oportunidade, eu quis abraçar essa experiência de ser uma empreendedora, né? Então, 2019 foi um ano, assim, muito transformador, foi muito desafiante para mim, porque eu tocava o negócio praticamente sozinha. Eu era o gerente, o vendedor, o administrativo, o financeiro, o atendimento ao cliente, eu fazia a captação dos clientes, tive que aprender a mexer com ferramentas de desenvolvimento de site, mas eu não fazia o site, eu tinha um desenvolvedor para fazer. Enfim, era bem desgastante. No início de 2020, aí entrou a pandemia, aconteceu toda aquela situação da Covid, a gente desfez o escritório e nós viemos trabalhar em home office. Inclusive, era aqui onde eu trabalhava, onde eu estou agora, na casa dos meus pais. Eu resolvi que eu não queria mais hospedar os sites dos meus clientes num terceiro, que era um desenvolvedor de site. Eu descobri que eu podia ter um servidor e que eu podia trazer essa renda que eu compartilhava com ele, das mensalidades da hospedagem, eu podia ter 100% da hospedagem comigo.
E eu fui comunicar a ele: "Ó, eu preciso que você transfere os sites do meu cliente do seu servidor para o meu servidor, porque eu vou continuar fazendo o site com você, mas eu não vou mais hospedar com você, eu vou colocar tudo aqui no meu guarda-chuva". Aí ele não quis, ele simplesmente sequestrou os sites de todos os meus clientes, devia ser uns 65 sites. Não houve trato de papel, era um trato assinado verbal, que ele ia ser desenvolvedor e hospedar os sites. Então ele, respaldado de não ter papel nenhum que o obrigasse a passar isso para mim, ele reteve todos esses dados. O site começou a sair fora do ar, eu deixei de ter a receita das mensalidades desse site. Então virou um caos, assim, o cliente me ligava de madrugada e: "Ó, meu cliente está tentando fazer um pagamento no meu e-commerce e o site está fora do ar". Então, assim, Babi, começaram muitos problemas. Eu fazia reunião em cima de reunião com ele não queria mais atender o telefone, não queria mais falar comigo, começou a não entregar os projetos que eu já tinha em andamento com ele. Nossa, virou um inferno. E depois que eu desinstalei o escritório aqui na onde eu tô, que é o escritório da casa dos meus pais, eu pus uma mesa de trabalho no meu quarto. Então eu levantava da cama e já sentava na cadeira para trabalhar. E aí, com esse problema todo, eu não queria sair mais da cama. Eu dormia virada de costas para a mesa, porque eu não queria mais olhar nem para a mesa, eu não queria sentar na mesa, eu não queria mais trabalhar. Eu contratei uma consultoria de um cara super bacana da área de desenvolvimento de site e eu não conseguia participar das consultorias, eu tinha pagado uma grana para fazer mentoria com ele, porque era o cara que tinha tido sucesso na mesma área que eu estava trabalhando. Falei: "Bom, se ele deu certo, então eu também vou dar, né, vou". Não, assim, ó, caos, minha vida virou um caos. Ficamos eu e o Gustavo e a gente procurou um advogado, o advogado falou: "Ó, isso é sequestro de dados, a LGPD tá super em alta agora, então é um crime, virtual, né, de internet. Vamos tentar uma conciliar, vamos chamar ele para conversar, ver o que que a gente não pode fazer". Ele tinha me passado isso. Fui conversar com ele, eu já sabia o preço dele. Eu falei assim: "Ó, eu tenho X sites com você, o seu preço é tanto, então eu tenho tanto para te pagar. Posso te pagar em 2 vezes?". A minha conversa foi super reta com ele, quando eu quis desfazer o negócio. Ele falou assim: "Não, você não vai desfazer comigo. Mas se você quiser desfazer, é 5 vezes mais o preço que eu te passei". Então, e eu tinha isso em conversa de WhatsApp, em e-mail, eu tinha prova que ele estava fazendo isso. Então o advogado falou: "Ó, vamos tentar conversar com ele, vamos ver se a gente não faz acordo nesse preço aí". Ele não quis participar da conversa. Nós fomos na via jurídica, né, nós procuramos a conciliação no fórum, né. Ele não quis participar, e aí o meu advogado falou: "Michele, se você quiser reaver, nós vamos precisar entrar na justiça. Você não quer pagar tanto que ele está te pedindo?". Eu falei: "Jamais eu vou pagar isso. Ele está me extorquindo, isso é extorsão, eu não vou pagar. Então vamos entrar com o processo". Na via de entrar com o processo, eu tive a surdez súbita. Ela aconteceu. Eu estava dormindo, e era uma sexta-feira, na época eu ainda estava super ativa no crossfit, era um esporte que eu amava fazer. Aquela semana tinha sido uma semana de alto treino, eu tinha treinado todos os dias da semana, e eu sabia que tinha um treinão no sábado de manhã, eu falei assim: "Eu quero ir nesse aulão aí". Eu dormi, no meio da madrugada eu ouvi um zumbido muito alto no fundo do ouvido, eu acordei assustada. Eu me lembro muito bem, levantei a cabeça, falei: "Meu Deus, que é isso?". E aquele zumbido, eu peguei, deitei no travesseiro de novo, ele foi sumindo, peguei no sono de novo. No outro dia de manhã eu contei pra minha mãe. Falei: "Nossa, mãe, aconteceu um negócio estranho, não sei o quê, nã-nã", e fui para o crossfit. Aí fiz o treino, aquele barulhão, aquela música alta, e estava lotado de gente na aula e não sei o quê, e eu estava me achando o máximo, que eu estava pegando mais peso do que eu tinha pego antes e tal. Terminou o aulão que o professor baixou a música, assim, deu o zumbido de novo. E aí eu: "Nossa, nossa, nossa, nossa", eu sentei no chão, eu vi meu nutricionista, que ele estava lá. Aí eu chamei ele e falei: "André, André, 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 nossa, eu tô muito tonta, eu tô ouvindo um negócio no fundo do meu ouvido, não sei o quê". Ele falou assim: "Onde que é seu convênio?". Eu falei: "No São Francisco". Ele: "Ah, é aqui perto, já corre lá, né, pra ver o que que tá acontecendo". Aí eu não quis ir sozinha, alguma coisa assim, não vai sozinha. Aí eu voltei pra casa, avisei meu pai e minha mãe, aí meu pai foi comigo. Chegou lá, o médico falou assim: crise de labirintite, você tá com uma labirintite". Me deu remédio na veia e tudo mais. Ele me deu 30 gotinhas daquilo, aí eu passei a tarde inteira dormindo. Voltei pra casa, medicada, aquele zumbido tinha sumido, mas aquela tontura.
ainda, voltei pra casa, dormi a tarde inteira, acordei, assim, meio, beleza, deixa eu ligar pro Gustavo pra ele vir me buscar pra gente sair pra jantar, sei lá, né, sábado à noite. Pus o telefone aqui e nada, não fazia barulho de nada. Eu peguei, desliguei, disquei de novo e nada. Aí eu peguei e fiz assim. No que eu mudei o lado, que eu ouvi fazendo aquilo, eu já joguei o telefone no chão, já comecei a chorar. Eu falei, mãe, eu tô surda, eu tô surda. Nossa, foi péssimo, assim. Aí minha mãe, não, você não tá surda, não, isso é temporário, a labirintite faz isso mesmo, não sei o quê, fica calma, vai passar e tal. Aí eu falei assim, se eu não estiver ouvindo até amanhã cedo, eu vou voltar no hospital. Aí eu voltei no hospital com sorte, o mesmo médico que tinha me atendido, tava lá ainda. Aí eu falei, ó, eu não tô ouvindo, eu tô surda. Nossa, e ele foi uma bênção, assim, porque ele já procurou duas especialidades que foram muito importantes naquele momento, que foi o neurologista e o otorrino. O neurologista estava, me atendeu imediatamente, o otorrino não estava, mas eles conseguiram falar por telefone com ele. Ele já pediu para eu entrar com um corticoide e marcou já a consulta para outro dia. Então, a surdez aconteceu nesse turbilhão aí de coisas que era o meu trabalho. Óbvio que imediatamente eu não relacionei uma coisa com a outra. Continuei trabalhando do jeito que dava, continuei fazendo minhas atividades diárias do jeito que dava, minha vida estava mal, né? Eu tinha esse problema, estava aí acontecendo, o advogado estava envolvido, não sei o quê, cada um tá dentro da sua caixinha fazendo do seu dever no meio dessa situação, e eu levando a minha vida mal, trabalhando, treinando, me relacionando com a minha família, com o meu namorado. Então eu não relacionei imediatamente que o problema era esse. Mas ao longo dos meses que se sucederam, eu fiz muita investigação, muita, porque eu queria saber o porquê que eu tinha sido a escolhida surda. Queria entender o que estava acontecendo. Então eu fiz muitos exames, tomografia, ressonância, investigação de microcâncer no fundo do ouvido, no cérebro. Eu fui fazer investigação endócrina para ver se não era algum hormônio, algum pico hormonal. Tudo que você imaginar, eu fui atrás de saber. E nada dava nada. Um dia eu fui levar os últimos exames, que era uma tomografia bem específica que o otorrino tinha pedido. Ele olhou, viu o resultado, eu tinha visto que não tinha nada, sabia que ele ia falar que não tinha nada. Aí ele fechou a pastinha assim do exame e falou assim, Michele, dentre tudo que pode se causar a surdez súbita, existe uma causa que é muito negligenciada, que eu vou fechar o seu diagnóstico como a causa da sua surdez emocional, é estresse. E aí só você vai poder olhar e ver o que é que tá errado aí na tua vida, que não tá legal, que já vem acontecendo há muito tempo e que você talvez venha negligenciando, ou venha esperando que a coisa se resolva de uma forma mais natural. Talvez o seu corpo não tá aceitando que as coisas vão se resolver dessa forma. E aquilo caiu como uma. Eu voltei para casa e chorei, 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 chorei. Reuni meu pai, minha mãe e o Gustavo e falei assim: olha, a causa da minha surdez tem nome e sobrenome. E falei o nome do rapaz para eles. Então foi assim, era isso. E eu tenho certeza absoluta que foi por conta desse fato, desse ocorrido, que não está solucionado ainda está na justiça, que eu fiquei surda. Mi, que interessante essa história. Tendo passado por uma coisa parecida, né, eu também perdi um pouco da minha audição, não perdi 100%, mas perdi um pouco da minha audição. Eu passei por todo esse processo que você passou, acabaram diagnosticando, né, doença de Meniere, no meu caso, mas que quando você olha a doença de Meniere, o que está por trás? Porque a doença de Meniere não tem cura, não tem explicação. O que está por trás da doença de Meniere são o que acontece em alguns triggers que causam essa perda de audição que vai e volta e todos os crises. E eu percebi também que no meu caso era muito emocional, muito estresse, muitas coisas que eu não sabia lidar. Eu não tinha aprendido a lidar com algumas coisas da minha vida de uma forma que acho que meu corpo estava entendendo o que estava acontecendo. O meu corpo respondia também dessa forma. E aí você falou que no seu caso tinha nome e sobrenome, mas eu queria que você me desse... Eu percebi algumas coisas na época. Eu percebi que eu não tinha aprendido a como
lidar com algumas situações difíceis mesmo. É maternidade, era mudança, era tentar fazer uma carreira nova aqui nos Estados Unidos, era tentar manter meu casamento. Eu queria ter tudo. Eu queria ter tudo e eu não tinha nada, né? Eu queria resolver as coisas no meu tempo, só que o tempo era outro. Ou do meu jeito, só que o jeito era outro. Então, assim, eu tive essas percepções e uma coisa que acabou me ajudando muito foi olhar mais pra mim. Vou ser bem honesto, o que me ajudou muito foi a yoga, no meu caso. Eu tive que aprender a respirar. Eu não sabia respirar. Eu não sabia. E uma outra coisa que me ajudou muito também foi aceitar o momento que eu estava vivendo. Porque quando você está no meio de uma crise, não tem o que fazer. Eu ficava desesperada, só que na hora eu falava assim, não adianta eu ficar desesperada. É melhor eu aceitar. Eu deitava e aceitava. Colocava a mão na minha barriga e respirava. E falava assim, é horrível, é a pior coisa do mundo que está acontecendo agora. Parece que eu vou morrer. Mas tudo bem, se for isso que acontecer, é isso. Tá muito ruim mesmo, é horrível e vamos respirar aqui, vamos viver isso aqui, viver esse momento. Eu queria saber de você. Eu sei que você conseguiu visualizar que ele era a fonte do seu estresse. O que mais você percebeu que você tinha mais controle? Porque ele você não tem o controle. Tanto que até hoje não se resolveu. Mas hoje você está vivendo sua vida, pelo que eu estou entendendo, de uma forma mais saudável, menos negligente com você. Então, o que você percebeu que não está relacionado com ele, porque você não tem controle sobre o que ele vai fazer, que você falou assim, eu estou fazendo isso aqui, eu preciso mudar o jeito que eu estou fazendo isso aqui, eu preciso entender esse meu padrão de funcionamento. Esse negócio de querer ser empreendedora foi uma teimosia minha, porque eu não estava preparada para isso. Primeira coisa, que eu não tinha nenhuma reserva de segurança caso o negócio desse errado. Eu estava sem segurança nenhuma. A gente se conhece de outros carnavais, você sabe que a minha vida financeira sempre foi um ponto assim a ser desenvolvido na minha vida. Eu tinha pedido demissão, a agência era nova, não tinha receita nenhuma, então tinha que começar tudo do zero. Eu passei um ano, que foi o ano de 2019 inteiro, não tendo receita, literalmente sem receita nenhuma, vivendo do cartão de crédito, vivendo do cheque especial e tirando o mínimo do mínimo para poder pagar minhas contas. A sorte que eu tinha era que eu morava com os meus pais. Então, comida não me faltava nem na cama para eu dormir, porque o resto foi muito desafiador, foi muito complicado para mim, porque eu não estava preparada para aquilo, eu não estava. Eu percebi que eu não fui honesta comigo durante muito tempo, e isso foi uma conversa que eu tive com o Gustavo, de falar assim, olha, não está dando certo, entendeu? Eu fui deixando, porque eu queria. Quando eu falei para minha mãe que eu ia aceitar a proposta de ser sócia, minha mãe falou assim, que é pensamento conservador, né? Mas e o seu INSS? E os fundos de garantia? Eu nunca me esqueço. Na hora que ela me falou aquilo, me deu um nó na garganta, tipo assim, meu Deus, minha própria mãe não acredita em mim. Que eu não vou precisar do INSS, que eu mesma posso pagar o meu INSS, entendeu? Com 6, 7 meses de agência, eu já tinha percebido que aquilo ia ser muito difícil se eu não tivesse sorte de dinheiro na agência. Ninguém queria colocar dinheiro. Os sócios não queriam, eles queriam que eu fizesse a receita no próprio funcionamento da agência. Assim, eu demorei muito tempo para falar assim, gente, eu não quero passar por isso. Tá pesado para eu fazer isso sozinha. Eu tenho minhas coisas, eu quero ter minhas coisas, eu quero ter dinheiro e eu não tenho, não plano, entendeu? Eu demorei muito tempo. E eu acho que o grande ensinamento, que esse fato, que essa deficiência me trouxe, foi ser rápida no diagnóstico e na tomada de decisão das coisas. Não deixar, entendeu? Porque o não querer é uma mágoa que você vai tendo, e eu ouvi uma vez um padre dizendo que a mágoa é uma má água, é uma água estragada. Eu fui deixando essa água ruim dentro de mim tanto tempo, que aquilo precisou, entendeu? Conta-me, qual que era o seu medo? Você tinha algum medo de falar isso pra eles? Tinha fracasso. Eu falar que não estava dando certo era falar assim, olha, eu não dou para isso. Eu não tenho competência para isso. Tanto é que o dia que eu falei pro Gustavo assim, olha, e eu falei isso aos prantos para ele, eu quero colocar no meu currículo de volta no mercado de trabalho, eu te digo isso me sentindo muito fracassado, porque eu sei que você acreditava em mim.
Mas eu também acreditava que eu podia dar conta, mas eu não dou conta. Mi, tô te ouvindo, tá baixando aqui o espírito psicólogo, psicóloga das finanças. Tá baixando aqui, ó. Você acha que se os sócios tivessem aportado o dinheiro, se eles tivessem te pagado lá, se eles tivessem te dado essa segurança de que financeiramente você queria, que você precisava, você acha que você teria dado conta ou isso ainda é um ponto de interrogação para você? Acho que eu teria dado conta. Acho que eu teria. Porque isso não ia ser uma preocupação para mim. Todos os dias eu acordava e pensava assim, eu preciso vender 3 sites hoje. Aí eu não vendia os 3 sites. No outro dia eu acordava, hoje eu tenho que vender 6 sites. No outro dia eu tenho que vender 9 sites. E aquilo virou uma cobrança infinita. E aí eu tinha que vender, eu tinha que atender os clientes que já estavam em desenvolvimento, eu tinha que dar retorno, eu tinha que fazer briefing, eu tinha que prestar conta para os outros sócios, eu tinha que lidar com os problemas que o desenvolvedor gerava. Era muita coisa para eu gerir sem ter aquilo que no fim do mês você espera que seja uma mínima recompensa pelo esforço que você tem. Entendeu? E eles foram sinceros, né? Eles falaram, cara, a gente não pode. E você não foi capaz de falar assim, tá bom, vocês não podem, eu também não posso. Então, de volta pra bucha de vocês, toquem a vida de vocês, a gente continua o nosso relacionamento aqui, Gustavo, porque eu te amo, mas cada um vai viver a sua vida. Ok, então, né, foi essa demora e assumir isso mais rápido, né? Foi. E falar assim, cara, eu não dou conta de. Ou melhor, eu achei que eu podia. Eu acho que isso fala muito sobre quebra de contrato. Tem um filme muito bom que fala sobre a história do McDonald's. Eu não sei se você já assistiu, que é o cara que criou o McDonald's, né? A frase dele é a seguinte: contratos são feitos para serem quebrados. E isso é uma coisa que a gente, no mundo dos negócios, das finanças, e principalmente acho que as de mulher, a gente tem muita dificuldade de entender isso. Porque a gente não tem essa frieza. E eu conheço você, a gente tem esse valor em comum, a gente se compromete muito também do coração. A gente não se compromete só na parte prática, técnica do trabalho, a gente se compromete com os relacionamentos, a gente se compromete com o resultado. Esquece que no mundo dos negócios existe uma coisa que se chama contrato e que os contratos serão quebrados. E que às vezes a gente vai quebrar o contrato. Porque o cara não tinha contrato com você e ele se sentiu no direito de sequestrar os teus. Mas você também tinha contrato com os seus sócios que você também não estava mais assim de ter. Então, quer dizer, houve uma quebra de contratos implícita aí que estava acontecendo, onde estava muitas pessoas não querendo fazer ou não querendo cumprir, só que isso não estava claro. As únicas pessoas que tinham ali clareza, frieza necessária para o negócio eram os primeiros sócios. Porque eles falaram, isso que a gente quer e é isso que a gente pode oferecer. O carinha ali aceitou na palavra, você aceitou, mas quando vocês mudaram a perspectiva de vocês, quando ele viu, poxa, mas aqui eu tenho uma fonte de renda boa, por que eu vou entregar isso para ela? Agora eu vou ter que entregar isso para ela? E você viu, gente, sem isso eu não consigo ganhar dinheiro. Se eu dar todos esses clientes para esse carinha aí, eu não consigo. E aí você ficou no meio dessa bagunça toda. Então, assim, acho interessantíssima essa história. Mostra como a gente precisa, como mulher. E não é sexismo isso aqui, não, gente. É fato. A gente não tem, às vezes, essa frieza necessária para estar no mundo dos negócios. E a gente precisa aprender que precisa ter essa frieza, essa clareza, essa determinação de limites. Não existe ser empreendedor, uma pessoa como, né, uma mulher que já trabalhou, que já ganhou salário. Você gerenciava uma loja da Bate de Latte, você não era qualquer. E sim, você tinha potencial. Você tem potencial. Só que você não se preparou para isso financeiramente. E aí, quando você não tinha sua reserva de emergência, quando você não tinha. E aí, isso é um papo para um outro podcast, né, para a gente conversar. Mas como toda essa questão financeira, como toda essa questão empresarial, ela afetou a sua saúde, né? Ela afetou a sua capacidade de ouvir. Você não estava se ouvindo, né, Mi? Você não estava se ouvindo, né? E essa foi uma percepção, Babi, dessa situação específica. Mas depois eu tive que fazer terapia, voltar para as coisas, para tudo, depois da surdez. Foi uma percepção que eu tive que era um grau meu ser assim, entendeu? Não foi especificamente disso. E quando eu percebi isso,
Todos os meus relacionamentos, com meu pai, com os meus irmãos, com o Gustavo, com os meus amigos, com qualquer pessoa, mudou drasticamente. Eu não sou mais uma pessoa que vejo uma coisa que está me incomodando e deixo para lá. Ou espero, deixa a poeira baixar, deixa decantar. O Gustavo gosta dessa palavra, vamos deixar decantar. Porque ele é um perfil completamente diferente do meu. Eu já não consigo deixar as coisas decantarem muito. Eu já chamo a pessoa e falo assim, ó, deixa eu te falar, isso não tá legal para mim. Não tá dando certo, não tô gostando. Inclusive foi uma cliente até, na época, quando eu contei que eu tinha ficado surda, tal, porque eu sumi, desapareci. Nos primeiros dias que eu fiquei surda, a agência ficou fechada quase uma semana. E eu fui contando para as pessoas, ó, desculpa, eu tive ausente, porque eu tive um problema de saúde, fiquei surda, né? E ela é uma terapeuta holística, assim, ela virou para mim e falou assim, olha, começa a pensar o que você não queria ouvir. A surdez veio porque você não queria ouvir alguma coisa. E aí eu fui pensando nisso, eu não sou muito adepta das terapias holísticas, mas eu considerei isso que ela falou e fui percebendo que de fato tem coisa que a gente não quer, deixa pra lá, não quero, não vou resolver, não é comigo, não vou, sabe? Assim, e isso, o não resolver, o deixar pra lá, algo que te incomoda e que um momento. Porque uma coisa que eu sempre detestei na minha vida é a pessoa que joga na cara coisas de séculos passados. Eu sempre fui uma pessoa assim, ó, você não me volta nesse assunto, tá resolvido? Porque pra mim esse assunto já tá morto e enterrado. Então eu fui percebendo, assim, que eu era uma pessoa que, para não criar o conflito, eu deixava pra lá, sabe? Eu prefiro ter paz do que ter razão, sabe? Assim, mas não era verdadeiro. Eu queria ter razão, eu queria ter o debate, eu queria resolver as coisas, mas eu não tinha energia para aquilo, né? Deixa. Então eu acho que isso também veio, assim, me ensinar isso. Então, acho que, Michele, não dá para você ouvir. Ótimo. As experiências ruins, elas vêm para nos ensinar uma coisa muito valiosa que a gente precisava aprender, porque você ainda não sabe o que vai vir. Pode ser que um dia você seja essa grande empresária, grande empreendedora, e problemas como esse serão coisas que você vai ter que resolver todos os dias. Porque existe uma vontade em você de empreender. E eu te aconselho, não desista disso. Mas da próxima vez, tenha sua reserva. Tenha essa clareza de, tipo, resolver, falar coisa difícil, pedir o que você quer, colocar o teu valor no jogo, entendeu? Não desista. Mas o que você decidiu fazer para você, depois que você descobriu a surdez, o que você tomou de decisão e o que você fez agora para ser essa Michele que você é hoje, que está aqui com essa vulnerabilidade que eu admiro tanto que você está fazendo. E com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão aí passando por um momento difícil, ou de saúde, ou de trabalho que tem a ver com saúde, porque essas coisas nunca estão soltas no vácuo. Bom, passei o ano de 2021 naquela. Falo que eu não quero, eu continuo, ou insisto. Procurei 2 mentorias muito bacanas, uma dentro da área que eu estava atuando, mas não estava rolando. Até que eu decidi colocar o currículo no mercado novamente. Eu sempre trabalhei voltada muito para a área comercial, gestão de pessoas, então eu me dou bem com isso, com público, com gente, com venda, enfim. E eu estava atuando sozinha, trabalhando em home office 2020 inteiro, 2021 quase inteiro, já estava em home office sem ninguém, sem compartilhar com ninguém, eu da minha casa. E não estava legal esse modelo. Para mim, eu falei assim, eu preciso voltar para um modelo de escritório, com equipe, com gente. E eu não me importo de dar 2, 3, quantos passos forem preciso para trás, para eu só ter paz. Eu só quero ir voltar para um escritório, para algum lugar onde eu tenho salário no fim do mês, onde eu consigo pagar minimamente as minhas contas e que ninguém vai me encher o saco, que ninguém vai me ligar para falar que o site está fora do ar, que ninguém vai me ligar para falar que o projeto está atrasado. Eu só quero trabalhar. Só isso. Além disso, da investigação, né, que eu estava fazendo para entender o porquê que eu tinha ficado surda, eu rezava muito com Deus. Eu falava assim, Senhor, do mesmo jeito que eu dormi ouvindo e acordei surda, eu sei que é possível eu dormir surda e acordar ouvindo, porque se uma coisa aconteceu de um jeito, do outro jeito posso. Eu confio no Senhor, que eu confio que seja possível isso acontecer. E tenho essa fé até hoje, assim, que isso pode acontecer. O Gustavo tem um grande amigo, cliente dele, amigo de muitos anos, que é dono de uma empresa de aparelho auditivo. E a esposa dele é uma grande fonoaudióloga aqui em Ribeirão.
E aí, imediatamente, o Gustavo falou assim, quando o otorrino falou: olha, as opções são os aparelhos auditivos, tem uma cirurgia de transplante de cóclea, ou você pode fazer um transplante de um aparelho que é fixo, enfim. Então, eu fui para esse consultório aí de venda de aparelho auditivo. Essa fonoaudióloga foi uma bênção na minha vida. Ela me ajudou muito a poder me entender o que estava acontecendo, e ela foi muito importante para eu olhar para o aparelho auditivo como um aliado meu, amigo, um parceiro, né? Conclus é de todo mundo, né? E eu decidi colocar o aparelho auditivo para poder manter o 1% que me sobrou de audição funcionando. Eu acho que isso vem muito também da minha personalidade. E o esporte também me deu muito isso, assim, ó, de ser. Se eu tenho 1% de chance, é esse 1% que eu vou correr com ele, sabe? Então eu tenho. Não vou perder completamente. Se eu tiver que ganhar 1%, eu vou ganhar esse 1%. E eu coloquei isso na minha cabeça, que eu ia manter esse 1% funcionando o máximo de tempo possível. Ah, é o aparelho? Então vamos pôr esse aparelho. E coloquei meu currículo no mercado de trabalho. E em menos de um mês, eu arrumei um outro emprego. Mas eu passei o ano de 2021 praticamente ele inteiro nessa batalha de investigação, colocar aparelho, não colocar, decidir por isso, decidir por aquilo. E aí veio um novo emprego, em janeiro de 2022. Então foi um ano inteirinho, assim, de autoconhecimento mesmo, porque aí eu procurei terapia, eu coloquei o aparelho, eu tive que fazer a adaptação desse aparelho. Eu ouvi de novo, eu ponho um aparelho, se eu colocar o celular, a música, no último volume e colocar o celular, assim, bem encostadinho, eu ouço. E a primeira vez que eu fiz isso, não, eu chorei, bicas, que eu falei assim, eu tô ouvindo, eu estou ouvindo. Aí eu tiro, eu não ouço nada, mas se eu grudar ele no meu ouvido, eu ouço. Então eu falei, eu sou surda completamente, eu sou tenho a minha só, entendeu? Então, esse ano de 2021 foi esse ano que foi me levando, assim, pra eu poder aceitar, pra eu poder falar assim: "Meu, isso daqui é muito pequeno, eu tô viva". No réveillon de 2020 pra 2021, eu resolvi que eu ia fazer uma coisa, um desejo de infância que eu nunca tinha tido coragem de fazer, que era treinar como triatleta. Eu sempre amei a Fernanda Keller, que é uma grande triatleta, Ironman, maior atleta brasileira de triatlon. De criança, de pequena, que eu lembro de ver ela na televisão, no Globo Esporte, de domingo, e eu falava, eu queria ser igual a ela, e eu nunca fui, porque eu nunca gostei de andar de bicicleta. E aí, a vida, né, que eu falo que é Deus, coloca na minha vida um parceiro que ama andar de bicicleta, ama. O esporte da vida dele é a bike desde criança. E no Réveillon eu falei pro Gustavo, eu falei, esse ano, que seria 2021, eu quero passar pela experiência de treinar como triatleta. O que de pior pode acontecer na minha vida? Eu já fiquei surda mesmo. Então eu não vou deixar mais de fazer as coisas que eu gosto ou de passar por experiências que eu achava que não eram pra mim, sendo que o de pior já aconteceu, que eu quero ficar surda. Eu fiquei surda, então o que mais pode acontecer? O que vier, vamos ver como é que vai ser. E passei o ano de 2021 treinando como triatleta, e esse ano eu retomei o triatlo, já vou fazer minha primeira prova de triatlo, que era uma coisa inconcebível na minha cabeça, entendeu? Eu não gosto de bike, eu não gosto de um monte de coisa, mas se para chegar no resultado que eu quero, na realização que eu quero, e tiver que passar por isso, ok, vamos. Então, o ano de 2021 foi um ano de muitas decisões, né? Eu decidi colocar o aparelho auditivo, eu decidi procurar uma terapia, eu decidi aceitar, eu decidi aceitar. Às vezes eu vou dormir hoje ainda, vou dormir, eu tenho um zumbido impossível, medonho. Quanto mais eu falo, ele briga comigo. Às vezes eu converso com ele e falo, Fio, diminui teu volume que quem tá falando sou eu. É a minha vez de falar. Quando eu vou dormir, ele tá aqui, aquele silêncio gostoso, e ele tá aqui. Então, às vezes eu vou dormir, eu falo, que baixo astral de ser surda, de ter esse zumbido. Mas ok, beleza. E durmo em paz. Às vezes dá um baixo astral. Dá, entendeu? Não tem o que fazer, não vai mudar essa realidade. Até quando Deus falou assim, agora você vai dormir, vai acordar ouvindo. De decidir aceitar o que estava acontecendo, de não aceitar mais coisas que eu não gostava ou que não estavam boas para mim e usar de todo o amor que eu tenho e falar assim, olha, eu vou falar uma coisa que talvez você não vai gostar, mas eu preciso falar. Porque além de eu respeitar a pessoa, eu tô me respeitando.
Porque ao longo da minha vida, eu sempre pensei no outro, assim, ó, coitado do outro, eu não vou falar, não vou aborrecer, não vou questioná-lo nada. Só que eu negligenciava a mim mesma. Eu me desrespeitava para respeitar o outro. Eu assumi, assim, de que eu tenho que continuar respeitando as pessoas, mas eu também tenho que me respeitar. Eu acho que a gente meio que confundiu isso. E eu acho que isso veio da criação, né? A nossa criação, né? De primeiro, as pessoas são mais importantes que você. Na verdade, não é assim. A gente é mais importante, porque sem a gente não tem nem a relação. A relação é de dois. Então, isso é algo que eu também tenho aprendido muito, assim, com a doença. Eu me respeitar primeiro, eu respeitar a minha condição primeiro, para eu poder, quando eu estiver com o outro, eu estar mais inteira. Porque quando a gente vai nessa pegada de primeiro respeitar o outro, você já vai meio capenga, né? Porque você não tá lá, você não tá lá. Eu acho que o se respeitar, né, é você levar você por inteiro, é você mostrar pro outro, olha, eu tenho muita coisa boa para dar, mas eu também tenho os meus limites. Então, assim, como que a gente vai fazer para esse relacionamento funcionar? Seja de trabalho, seja com a família, seja com o marido, entendeu? É muito mais sobre eu tô aqui para você dentro desses limites aqui, né? Eu tô aqui para essa tarefa, mas dentro desses meus limites aqui. Eu acho que isso é o bacana de que às vezes, infelizmente, a gente só aprende na dor. Às vezes a gente não teve recurso para aprender isso sem ser nessa dor da doença. Eu queria te fazer uma pergunta sobre qual foi o melhor conselho que você recebeu durante esse ano, que foi esse ano da virada, né? 2021 foi o ano da virada. Foi o ano que você tirou para você se ouvir. Qual que foi o Foi. melhor conselho que você recebeu? Não foi exatamente um conselho para mim. Eu estava assistindo um seriado e teve um diálogo nesse seriado que uma pessoa cobrava a outra de uma condição. Se já assistiu, vai poder identificar. Se não assistiu, eu recomendo que assista. Que é o seriado The Chosen. Eu estava assistindo esse seriado e um apóstolo de Jesus, que é o Tiago Menor, ele é manco. E Jesus está naquela etapa lá da pregação dele, da vida pública dele, que ele manda os apóstolos de 2 em 2 pregarem nas cidades ao redor da Galileia. E Jesus deu poder para eles de expulsar demônios, curar pessoas, enfim. E Jesus já tinha feito muitos milagres. E aí o Tiago Menor, no particular, chamou Jesus. Isso não tá na Bíblia isso foi uma coisa que foi romantizada no seriado. O Tiago Menor chega para Jesus e fala assim: ó, Jesus, eu não me sinto capaz de sair para pregar por vários motivos. Primeiro, porque eu sou manco, eu ando devagar, então a gente vai ter que andar muito e eu acho que eu vou atrapalhar o meu companheiro de jornada. E segundo, como é que eu vou curar outra pessoa se eu mesmo tô nessa situação? Tipo assim, ele tava meio que cobrando Jesus da procura. E aí eu vou ficar emocionada porque eu fiz várias vezes essa pergunta, né, para Jesus. E aí, entre várias coisas maravilhosas que foi a resposta de Jesus pro Tiago Menor com relação a isso, teve duas coisas que eu tomei aquilo assim que foi para mim, sabe? Que a primeira era Jesus dizendo assim: olha, a beleza do seu testemunho é que você louva, ama e é fiel a Deus, inclusive na condição em que você está. E ele termina dizendo uma passagem do livro de Jó. Jó era um cara riquíssimo, perdeu tudo e continuou discutindo com Deus como é que Deus tinha tirado tudo, absolutamente tudo, de coisas materiais a coisas espirituais. E Jó dizia uma frase que era: Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu sou uma pessoa muito religiosa, sou muito católica, sou praticante, enfim. Ter tido esse diálogo por tabela com Jesus, através do Tiago Menor, foi a melhor coisa que eu poderia ter ouvido durante todo esse processo que eu passei com a surdez. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E eu vou continuar buscando ser uma pessoa melhor todos os dias, na condição que eu tô. Mas Deus cura, né? Cadê o Deus? Porque, né, o católico ele é muito questionado, né? Cadê o Deus que faz milagre? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ok, eu vou continuar sendo fiel, vou continuar amando, vou continuar adorando, vou continuar sendo a melhor pessoa
que eu possa ser dentro da minha humanidade, dentro dos meus erros, que eu vou errar muito, às vezes pode ser que eu acerte. Na condição que eu tenho, Deus é a coisa mais importante que eu tenho. E, ok, seguimos. E como a gente falou, né? Ele deu algo, ao tirar, ele nos dá algo. Eu acho que essa é a grande sacada, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Quando a gente tem fé, a gente acredita que aquilo que veio pra gente é o que a gente precisava ter. Porque Deus E mostra da maneira dele, não é da maneira que a gente acha. Talvez a gente achasse que Deus tinha que ter te dado você ser a empreendedora de sucesso na sua primeira tacada. Mas como se você não estava pronta para negociar o seu valor, né? Então, assim, eu acho que Deus está te preparando, né? E eu acho que a surdez, eu acho que as condições de saúde, né? Quando a gente olha por esse lado o espiritual, eles têm muito a ver com isso. O que que a gente ganha com isso? Porque a gente tem ganhos. Porque o que a gente não consegue fazer sem isso, a gente consegue fazer com isso. Você sabe do que eu tô falando. Às vezes é bom a gente ser surda. Às vezes é bom a gente ter um tempo só pra gente nos ouvir e não ter que ouvir o mundo e ouvir os outros. Porque eu sei como você, somos pessoas que a gente quer participar do mundo, a gente quer fazer parte, quer fazer diferença, quer impactar, a gente quer crescer, a gente é ambiciosa, a gente quer ter dinheiro, a gente quer gastar, a gente quer viajar. Eu conheço, amiga, e você me conhece, a gente tá na mesma. é A isso. gente quer muito e a gente tá muito, mas tem hora que você precisa tá pra você, tá pra dentro. Isso tudo que a gente quer ter no mundo, a gente tem que ser primeiro pra gente, né? A gente tem que ser. E hoje eu sinto assim que a minha condição também, ela me mostrou muito isso. Quando eu me sinto bem hoje, geralmente não tem nada a ver com coisas materiais, não tem nada a ver com nem relacionamentos. É quando eu tô comigo mesma. Eu falo, nossa, gente, hoje eu tô bem. Hoje eu tô, sabe? E poder chegar nisso sem ter alguma coisa para poder falar que é do outro, sem poder falar que é do mundo, sem poder falar que é por causa de dinheiro, sem poder falar que é por causa do meu trabalho. É tão bom que eu aprendi a valorizar, né, a minha companhia, quem eu sou, o que eu acredito, o que eu gosto de fazer, o meu momento. Então eu acho que Deus deu, Deus tira e Ele dá de novo e Ele vai tirar de novo o que for preciso e necessário para a gente aprender a ter esses momentos, para a gente aprender a viver de uma forma que seja saudável pra gente. Não aquela forma que a gente acha que a gente tem que ser, mas aquela forma que a gente é. Você é. E tá mais do que suficiente ser o que você é, ser o que você é, entendeu? Bom, antes de ir mais pros finalmente, uma coisa que você falou que eu só quero reiterar aqui, porque foi uma coisa que você me escreveu, que eu amei. E tem tudo a ver com a parte que você falou das decisões que você tomou. Você percebeu que tinha alguma coisa errada, e você tomou decisões para conviver melhor com com o que essa doença te trouxe. E aí você escreveu assim para mim quando você me respondeu, né, na newsletter. Fiz surf, entrei na natação e resolvi me tornar triatleta, algo que eu sempre admirei, mas achava que não era para mim. Mas a surdez também não era, e agora ela é. Então, assim como a surdez é, tudo pode ser, né? Então, eu acho que essa frase aqui, cara, essa frase para mim mudou meu jogo. Essa frase para mim é uma coisa que assim, eu tenho que ler todo dia. Tipo, é uma inspiração, sabe? Quando já que eu tenho isso, que eu nunca esperei que eu tivesse, que eu convivo com isso agora, que eu aprendi a lidar com isso, eu vou fazer o que eu quiser. E é por isso que eu te falo que eu acho que esse negócio de empreender, pra você, pode ser que não seja a hora. Cara, eu tô nessa também, honestamente. Eu acho que eu passei também um pouco por isso. Eu sempre tive vontade de fazer uma transição de carreira e eu tenho muita dificuldade de fazer, então eu sempre volto para o mercado de trabalho porque é o que me dá segurança, porque segurança é muito importante para mim. Mas eu sei que no fundo, uma hora isso vai acontecer. É uma questão de tempo, né? É uma questão de maturação, de maturidade, de entender que, que a hora vai chegar e de saber esperar e saber ler esses momentos. Agora eu quero que você me faça uma pergunta, porque a gente está finalizando. E animal, assim, adorei essa conversa, muito boa. É, eu queria exatamente assim, do mesmo jeito que você fez todo esse embate comigo, eu queria saber como é que foi para você, o que que foi que foi que a surdez te trouxe? Não é uma surdez permanente, mas uma surdez
oscilante, o que você acha que ela contribuiu para você? Que as experiências são diferentes. Eu sei que com certeza para você foi diferente do que foi para mim. E eu sou muito curiosa, porque eu não tive contato com outros surdos, a não ser minimamente na internet, assim, Instagram, enfim. Então, eu quero saber as formações que aconteceram ali. Eu comecei a apreciar o silêncio e aprender a conviver com o barulho, tanto interno quanto externo. E isso é uma prática, né? É uma prática. Então, no meu caso, pode ser que eu perca a audição total, entendeu? Conforme o tempo passa. Então, o meu ele vai caindo aos poucos. Eu acho que é regular esse silêncio, esse barulho, interno e externo. Eu acho que essa foi a maneira como eu vejo isso. Isso me trouxe uma sabedoria. Eu acho que isso me trouxe um equilíbrio, porque quando eu estou muito para fora, eu sou obrigada a voltar para dentro, porque o meu ouvido reclama. E quando eu estou muito para dentro, eu sou obrigada a voltar para fora. Aí eu me sinto sozinha, porque a gente tem esses momentos de solidão, de que o barulho de fora incomoda muito. Então você tem que se retrair. E incomoda mesmo, as pessoas não entendem, mas tem dia que eu falo, gente, meu marido coloca uma música no carro e eu não consigo identificar qual que é a música. E é muito ruim isso. Eu sou uma pessoa que ama música, eu amo show, eu amo concerto. Tem dia que eu não consigo me exercitar. Tem dia que eu como alguma coisa e afeta a minha audição. Então, assim, eu aprendi a viver de uma forma que não é mais, assim, aquela forma que eu vivia antes. Eu sinto que eu sou uma outra pessoa. E não necessariamente uma pessoa mais triste, uma pessoa mais infeliz por causa da doença, mas uma pessoa diferente, que aprendeu a conviver com essas oscilações, entendeu? Oscila humor, oscila barulho, oscila vontades, oscila tudo. Uma coisa tão pequena, parece falar assim, não, tá bom, você só não tá ouvindo 100%, que nem você ouvia antes. Mas é um pouquinho mais do que isso. Mexe com tudo. Mexe com o seu humor, mexe com a sua vontade de estar com as pessoas, mexe com a sua vontade de não estar com as pessoas, mexe com a sua disposição, mexe com a sua capacidade. Eu tenho muito medo. Eu tenho medo de perder minha audição completamente. Não vou mentir para você. E aí eu acho que essa é uma diferença entre nós, né? Você teve essa perda muito drástica. Eu sinto esse medo constantemente. O dia que eu não ouvi mais, eu tenho medo de pegar o outro ouvido. Eu tenho medo de um dia isso. Então eu sempre fico de olho assim, cara, meu ouvido direito tá bom. Deixa eu contar uma coisa bem rapidona para você, para complementar essa questão do medo. A gente estava viajando agora, né, recentemente, e eu peguei um pouco de resfriado, conta de friagem e tal. E no voo de volta, a gente, 12 horas de voo de volta, teve muita turbulência. E eu tava meio congestionada, e do nada o meu ouvido tampou. Os dois. E era o momento que as luzes do avião estavam todas acesas e eu senti aquela pressão, eu senti um zumbido diferente do meu zumbido constante, então eu identifiquei que era da orelha boa. Eu senti um zumbido e uma pressão. Aí eu comecei a olhar para o lado, vi as pessoas conversando e não ouvia nada. Zero, zero, zero. Você não tem noção. E o Gustavo não estava sentado junto comigo, ele estava sentado numa poltrona longe, nós viajamos separados. E eu tava sentado do lado de um desconhecido, de um cara, sei lá, eu acho que era francês. O pessoal lá do avião entregando bebida, não sei o quê, e o cara falando a bebida, e eu olhando pra ele, não ouvia nada, e eu olhava pro lado, não ouvia nada. Aquilo me deu um desespero, eu fiz que eu queria levantar da cadeira, porque eu queria chamar o Gustavo na hora, porque eu falei assim, agora eu fiquei surda completamente. E eu podia, porque entregando comida, entregando não sei o quê, todo mundo falando e eu não ouvindo nada. Aquilo foi um desespero. Babi, você não tem noção. O tanto que eu comecei a rezar, eu rezava, 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 rezava. Aí eu engoli. Na hora que eu fiz o movimento de engolir, destampou. Aí você falou, Deus, não, pelo amor de Deus, já tirou uma, deixa a outra aqui. Já vi como é que funciona, não quero, obrigado. Sim, eu total tenho muito medo de ficar surda dos dois ouvidos. E é um medo que eu convivo diariamente, mas aí ele vem, aí eu converso com ele e falo, cara, vai embora, me tem. Uma outra coisa também que foi muito importante para mim foi como algumas pessoas foram essenciais, assim, o meu marido, puta de um parceiro, quando eu tava passando por isso. Porque facilmente poderia ser um que falava assim, ah, não, a boneca veio quebrada, eu vou devolver, né?
Tem muitas pessoas que passam por doenças e por dificuldades financeiras ou qualquer coisa do tipo, qualquer grande transição, depressão, e o parceiro ou a parceira é a primeira que vai embora, né? Eu fiquei com muito medo quando começou a dar, eu falei, cara, eu pensava assim, eu não vou ser capaz de ser mãe, não vou ser capaz de cuidar do Dedé, quando bateu a depressão mesmo. Eu não vou ser capaz, o Marco não vai querer ficar comigo, porque como que ele vai ficar com uma pessoa dessa? Porque eu tava em depressão, né? Eu tava muito mal. Legal. Eu não tinha mais vontade de viver, na verdade, daquela vida, daquele jeito. No meu caso, a surdez e as oscilações e tudo atacava muito o labirinto e eu tinha muita vertigem. Então eu passava muito mal, às vezes dormia um dia inteiro, eu tinha que dormir. Então ele foi uma pessoa que, cara, estava ali do meu lado, ele várias vezes pegou no meu braço, eu parecia uma bêbada andando na rua quando eu tinha crise, estava na rua porque eu tinha vomitado já. Então, assim, ele me carregando como se fosse uma bêbada. As pessoas olhavam e falavam assim: olha só, a mulher do cara bêbada e o cara tendo que carregar ela com uma criança do lado. E o André vendo tudo isso. Então, ele foi uma pessoa, assim, que que me demonstrou que ele realmente me ama, assim. E eu acho que é dele também. Acho que não é por causa que era eu, a gente conversou um pouco disso antes da gente gravar o podcast. Acho que é dele, é da pessoa. Ele tinha isso pra dar, esse amor, esse carinho, esse cuidado. E a minha chefe atual do meu trabalho, porque quando eu descobri isso, eu tinha acabado de conseguir o meu trabalho aqui em San Diego, eu tinha mudado, fazia um ano que eu estava de mudança de Phoenix para San Diego, e eu tinha acabado de entrar no meu trabalho. A minha crise aconteceu num evento do trabalho, minha primeira crise. Eu fui para um evento do trabalho, era um ambiente muito barulhento, aí eu fui para casa, dormi, e aí também acordei no meio da madrugada com puta de um zumbido. E aquele zumbido, né, meu amigo até hoje, ele vai e volta, mas assim, foi dali que começou, né? E eu acho isso, eu estava num lugar diferente. Eu tinha voltado alguns passos para trás também. Eu tinha conseguido um emprego, mas também eu tinha conseguido um emprego num outro patamar. O meu foi engraçado, porque o meu passo para trás foi um passo para cima. Foi o primeiro emprego que eu consegui aqui nos Estados Unidos, onde realmente eu me senti valorizada, que eu tinha um salário bom, que era uma empresa legal, que eu tinha uma chefe mulher bacana, diferente do que eu estava acostumada. Eu pulei para cima e eu acho que quando eu pulei para cima, eu falei, isso aqui não é para mim. Eu não mereço isso aqui. E aí eu acho que foi onde meu ouvido apitou, falou, não, você tá no lugar errado. Eu tinha que voltar para trás. Eu falei, não, agora que eu tô aqui, eu vou. E aí quando eu descobri-me, eu já cheguei no dia, porque aí fui também no otorrino, fui fazer toda a parada, tudo que você fez eu fiz, tá? Fiz tomografia, tentei descobrir tudo. E aí quando eu cheguei no otorrino, ele me deu o diagnóstico de Meniere, ele me deu o diagnóstico de Meniere em 15 minutos. Ele olhou meu exame de audição e ele falou assim, nossa, você é um caso clássico de Meniere, porque a sua perda de audição é de livro, ele falou. Tá no livro. Essa é a Nossa. perda de audição de Meniere disease. Você tem exatamente isso. E você já teve outros episódios, porque eu já tinha tido outros episódios no passado, mas eu não tinha correlacionado. E então já não era o primeiro episódio. Aí ele falou assim: aqui a gente trata com diurético e você tem que ter uma alimentação de baixo sódio. 2.000 miligramas de sódio por dia de diurético. Cara, eu fiquei super feliz. Eu falei, tem solução isso aqui. Nossa, fui pra casa, animadona. Nossa, amor, olha só, fui diagnosticado com essa doença aqui, não sei o que é direito, vou procurar. E aqui, ó, tá o remédio. Vamos que vamos. Cara, quando eu comecei esse tratamento, foi um tratamento muito difícil. Porque, sim, eu não vou, porque vai ficar muito longo aqui. Mas uma coisa que eu fiz na hora foi chegar e falar pra minha chefe. Eu não demorei um minuto. Sabe aquilo que você falou? Eu não demorei um segundo. Eu cheguei pra ela e falei assim: olha, aconteceu isso, esse dia, eu fui no médico esse dia, ele me deu essa diagnóstico. Eu tenho uma doença. Eu estou doente, falei pra ela. E eu não sei como é que vai ser. Eu não sei. E eu só tô querendo te falar porque eu não sei, né? Eu trabalho com você, eu te vejo mais que eu vejo minha família. E teve dias, cara, eu passei no trabalho, teve dias que eu não consegui trabalhar, teve dias que. E ela foi comigo. Ela foi comigo. Eu ligava pra ela e falava, tô mal, não tô conseguindo, eu não posso dirigir hoje. Não tenho condição de ir até o office. Ah, então tá bom, você descansa, você acorda e você trabalha de casa. A hora que você estiver bem, você faz. Eu nunca deixei de fazer meu trabalho, Mi. Eu passava mal, eu avisava ela entendia, ela me dava meu tempo, eu acordava e fazia meu trabalho. E bom, vai fazer 3 anos que eu tô na empresa. Às vezes eu penso em sair, mas eu falo, cara, você quer saber? Não vou sair, não. Porque essa empresa entende o que eu tenho. E eu acho que foi muito importante eu ser honesta. É isso que eu falo, é você trazer quem é você por inteiro, entendeu? Você ser Isso. honesta com as pessoas. Porque eu podia muito bem querer esconder. Eu tinha acabado de conseguir um emprego que tinha me levado para outro patamar. Eu acho que eu faria isso antes.
Eu acho que eu esconderia. Vou sendo bem honesto com você. Sim. Me conhecendo do jeito que eu conheço, eu acho que foi foi o fato da doença ser tão severa que me fez falar, não, cara, eu preciso falar. Isso faz parte de mim agora. Essa sou eu agora. Então, aceitar que essa nova realidade e ser honesto com as pessoas que convivem comigo e falar que eu tive que deixar de fazer várias coisas que eu fazia. As minhas amigas não entendiam, mas eu falava, gente, eu não tenho condição de ir nesse lugar, é muito barulhento pra mim. Uhum. Eu não vou ficar bem, entendeu? Eu não gosto de sair de bando, entendeu? Porque eu não consigo ouvir, eu não consigo interagir, as pessoas não conseguem entender. Mas pra mim é muito melhor eu sair com 2, 3 pessoas. E aqui a galera anda em bando, entendeu? Eu falava, cara, desculpa, eu vou porque é um aniversário, eu vou porque é uma comemoração, mas talvez eu vou ter que voltar mais cedo. E talvez eu não vá. Tem lugar que eu não vou. E as pessoas sabem, o Marco já chega e fala, Babi, não vê, ela não tá bem. E eu fico em casa. E eu respeito isso, eu não me cobro mais por ter que estar lá sempre, estar com todo mundo, sabe? Estar sempre feliz, estar sempre tipo, não, cara, hoje eu não tô bem, hoje eu não vou. Acho que é isso, a minha contribuição. Não sei se é uma contribuição, mas é a realidade. Maravilhosa. É isso. É isso. Que Me, bom. é, deixa uma mensagem aí para alguém, ou o que você quiser falar, ou para quem está passando por isso, ou para alguém que você gosta que te ajudou, o que você quiser falar para você se despedir. Muito obrigada mesmo de coração. Eu quero falar com mais pessoas que têm essas doenças, não só relacionadas ao ouvido. Eu acho que a gente tem que falar sobre essas coisas. Tá? A vida não é só o que a gente passa lá no Instagram. Tem uma parte legal, sim, da vida, as partes boas, mas tem uma parte da vida que não é fácil. E eu acho que a gente tem que falar. O Transições é esse espaço para a gente ser vulnerável, falar o que é importante pra gente, talvez trazer o impacto pra vida, porque eu não tive isso. Quando eu descobri tudo isso, eu fui pro Google e eu me ferrei, porque eu só via gente assim, morrendo por conta de DME. Não tinha uma alma viva falando assim, olha só, uma coisa positiva. E tem coisas positivas quando você descobre uma doença. Ela é pra você. Ela é pra você mudar alguma coisa. Ela é pra você crescer, certo? Senão, não tem motivo, gente. Por que a gente ia ter doença? Então, acho que o Transições é isso. O que esses desafios trazem pra gente de bom, né? Enfim. Então, deixa sua mensagem. A minha família foi excepcional, assim, meus pais, meus irmãos, o Gustavo, meus sobrinhos pequenos, né, criança, nunca tinha convivido com alguém com deficiência e ver a forma como os meus irmãos, né, colocaram para os meus sobrinhos, olha, tia Michele não ouve, tia Michele agora tá com um probleminha ali, tal. O dia que eu pus o aparelho, eles vieram, deixa eu ver o aparelho, né? Eles vêm falar comigo, eu tenho uma sobrinha, ela tá até aqui hoje. Ela gosta de falar segredos, sabe? Então, ela já vem com a mãozinha assim, ó, pra contar o segredo. Aí ela vem pro lado do esquerdo, ela faz, não é esse lado. Olha, eu acho que a mensagem que eu posso deixar pra todo mundo, pra quem tá passando por isso, pra quem não tá passando por isso, que tá passando por outra coisa, é, é se olhar sempre, olhar pra dentro. Eu acho que a gente se negligencia muito, 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 muito mesmo. A gente não se respeita, não se ouve, não se coloca em primeiro lugar. E eu tenho uma tríade, assim, de que eu ouvi isso do Joel J. e eu tomei isso pra mim e eu levo isso muito a sério, que são 3 coisas que são prioridades na minha vida e que eu acho que se todo mundo pensar, eu acho que faz sentido para todo mundo. Saúde, família e trabalho. Se eu não tenho uma boa saúde, eu não cuido da minha família. Se eu não cuido da minha família, eu não consigo render no meu trabalho. Eu não posso colocar nada na frente da minha saúde. Então, cuidar da nossa saúde é ser egoísta consigo mesmo, sair para treinar, se alimentar bem, ter momentos de meditação. Se você tem uma religião, faça a tua religião. Cuida da tua saúde, porque se você tá bem, você consegue cuidar da tua família, você consegue honrar a tua família e você consegue honrar o trabalho que você tem. E não colocar nada na frente disso. Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, que eu gostaria de passar, né? Que a gente se respeite no lugar e depois aproveite a vida que a gente tem. Na minha concepção, a gente só tem essa, então a gente tem que fazer o melhor possível. Muito obrigada. Beijo. Fica com Fica com Deus. Deus. Tchau, tchau. Tchau.